Atenção! Este vídeo tem spoilers. Recentemente, eu fiz um cineclube virtual com apoiadores do Entreplanos para a gente debater Tubarão, o clássico de 1975 dirigido por Steven Spielberg. E todos nós concordamos com uma coisa: ver esse filme hoje é assustador. Não só por conta das cenas magistrais de terror, mas também porque Tubarão, hoje, parece ser uma metáfora quase perfeita sobre a atual pandemia do coronavírus. Sim, esse filme lançado 45 anos atrás poderia facilmente ser uma resposta contemporânea à crise que estamos vivendo em 2020. De certa forma, não é de surpreender que Tubarão tenha ganhado uma nova leitura nos dias de hoje, porque muito do que fez esse filme ser tão histórico é o seu grande poder alegórico. Desde que Tubarão estreou, fãs, críticos e acadêmicos têm teorizado sobre possíveis interpretações para essa história. Como apontou o filósofo Slavoj Žižek em seu filme e ensaio O Guia Pervertido da Ideologia, houve quem enxergasse o tubarão como um símbolo de tudo que ameaçaria a vida dos americanos. Desastres naturais, a invasão comunista, ondas de imigrantes, etc. Da mesma forma como surgiram leituras opostas, defendendo que o tubarão representa, na verdade, a revanche contra o sistema capitalista que coloca o lucro acima de tudo. Mas nem todas as interpretações se focavam só no simbolismo do tubarão. Como afirmam os caras do canal Wisecrack, uma das leituras possíveis é a de que Tubarão retrata o trauma dos americanos após o escândalo de Watergate, que minou ainda mais a confiança da população nos políticos. Assim, o prefeito Vaughn seria uma representação do ex-presidente Richard Nixon, já que ele é esse governante que cria desconfiança contra a polícia e que acoberta evidências que possam prejudicar sua imagem. E assim, a gente pode ir encontrando várias outras interpretações sobre o filme, sejam elas de cunho político, histórico, psicológico. E realmente dá pra ver como todas essas interpretações podem fazer sentido. Mas aí, em 2020, começamos a viver uma das maiores crises mundiais das últimas décadas. E no meio disso tudo, Tubarão ganhou uma nova leitura. Porque quando você vê esse filme pela perspectiva da pandemia atual, você percebe como são assustadores os paralelos entre o que acontece nessa história e o que tem acontecido na nossa realidade. O primeiro fator em comum é o senso de ameaça invisível representado pelo tubarão. Beleza, a criatura não chega a ser literalmente invisível a olho nu como é um vírus, mas durante uma enorme parte do filme, a gente mal vê o tubarão. Seja com o uso da câmera subjetiva ou com a sugestão da presença do animal, a gente sabe que existe algo horrendo ali, mas sem poder ver a ameaça totalmente. E a forma como essa ameaça aumenta remete muito ao crescimento da pandemia. Primeiro, o horror começa como algo distante da gente, seja com notícias vindas lá da China ou com uma morte na calada da noite, sem que os outros percebam. Só que quanto mais tempo passa, mais o tubarão vai se revelando para os outros. Começam a surgir os primeiros avisos sobre a aproximação da nova ameaça e alguns não levam tão a sério. Aí a gente pisca e pronto, a morte chega batendo a nossa porta. Aquilo que parecia algo distante da nossa realidade, agora tá aqui no meio de todos nós. E a partir do momento em que o chefe de polícia Brody descobre a presença do tubarão, ele tenta fazer o correto: manter as praias fechadas até que se livrem do tubarão, para evitar que mais pessoas corram o risco de morrer. Mas aí entra o prefeito, um governante que não leva o tubarão a sério. Ele fica diminuindo a ameaça, sem considerar o que o Brody e o oceanógrafo Hooper têm a dizer. Será que lembra algum governante que a gente conhece? Alguém que desdenhou do que especialistas disseram e tratou a maior ameaça à saúde pública do século como se fosse só uma gripezinha? Pois é, e as semelhanças vão ficar ainda maiores. Porque logo a gente descobre os motivos do prefeito do filme para querer manter as praias abertas. Ele só consegue pensar no lucro da cidade, já que eles estão prestes a entrar na alta temporada e a receber vários turistas. E assim a gente fica revoltado vendo que ele dá mais importância ao dinheiro do que às vidas dos cidadãos. E fica pior porque começa a ter todo um debate entre a população sobre manter a praia fechada ou se ela deveria ser reaberta, mesmo que a ameaça do tubarão não tenha sido neutralizada. Uma cena igual ao que estamos vivendo hoje, com governantes reabrindo comércios no país inteiro, por mais que a situação claramente ainda esteja perigosíssima. E depois de algum tempo, pescadores conseguem matar um tubarão, mas logo o Hooper aponta que aquele não é o tubarão que tem matado as pessoas.
O monstro ainda está à solta. Mas o que é que o prefeito faz? Ele acredita no cientista e segue suas orientações? Claro que não. Ele prefere usar esse tubarão morto como um troféu, falando para a cidade inteira que o problema está resolvido mesmo que ele não consiga provar isso. O governante está com tanta pressa para voltar a lucrar com as praias abertas que ele prefere passar uma sensação falsa de segurança para a população, ao invés de tomar as medidas de segurança recomendadas pelos especialistas. E é quase impossível ver isso tudo e não lembrar de um certo governante que faz a mesma coisa aqui no Brasil. A diferença é que ele não tem um tubarão morto, mas sim cloroquina e ivermectina. Os troféus de uma campanha que insiste em ignorar o que os especialistas dizem só para passar ao povo a ilusão de que ele tem a solução do problema. E, enquanto isso, a ameaça continua à solta. Mas também não é só o prefeito que frustra a gente em Tubarão. O filme demonstra muito bem que parte da população também não leva a situação a sério. Alguns se sentem invencíveis e até mesmo vão pro mar por conta própria, enquanto tiram sarro do especialista que alerta do perigo. Nessa hora é difícil não se identificar com o Hooper. Quantos de nós não nos sentimos frustrados vendo gente andando por aí na pandemia sem se importar com máscaras e com distanciamento social como se fossem invencíveis também? A sensação que fica é a de que estão nos fazendo de trouxas por seguirmos as recomendações de segurança mais básicas. E depois de ver tantas cenas de descaso, tanto do governo quanto de parte da população, acontece aquilo que todo espectador esperava. O tubarão ataca e mais pessoas morrem. Só que, a partir de agora, Tubarão vai deixando de se parecer com a nossa realidade. Porque quando entramos no terceiro ato da história, o filme se transforma numa espécie de fantasia de poder, mostrando tudo aquilo que gostaríamos que estivesse acontecendo na vida real. Para começo de conversa, tem o fato das mortes de fato acabarem comovendo o prefeito. Depois de ver como seus atos irresponsáveis levaram a mais mortes na cidade, Vaughn se arrepende, lamenta pelos falecidos e finalmente dá ouvidos aos especialistas. Isso por si só já dá um gosto de vitória para o público. Mas o sentimento toma outra dimensão no nosso contexto atual. É como se estivéssemos extravasando parte da frustração que temos com um governante que continua se recusando a admitir seus erros e a assumir a responsabilidade que tem na preservação de vida do povo. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? E assim, o filme continua satisfazendo na tela os desejos que temos para a vida real. Os especialistas são respeitados e autorizados a trabalharem para eliminar a ameaça. E no fim, quando Brody finalmente mata o tubarão, somos tomados por um sentimento de imensa catarse. Não só porque o tubarão foi derrotado, mas também porque nos sentimos vingados de um jeito que ainda não nos sentimos na nossa batalha real contra o Covid. O que 2020 nos revelou então sobre essa obra-prima de Steven Spielberg é como o poder alegórico de Tubarão continua sendo extremamente forte. Isso porque o longa faz aquilo que os melhores clássicos do cinema fazem. Eles continuam ressoando com a gente, não importa quanto tempo passe. Esse é um filme que criou um monstro tão simples que ele consegue representar dezenas de coisas diferentes, desde ameaças políticas a epidemias do século XXI. Sem contar que o roteiro tem como alicerce dramas verdadeiramente atemporais. Não importa quanto tempo passe, continuamos nos preocupando com a corrupção do poder, dos interesses econômicos e do comportamento social. E por mais que Tubarão nos cause medo de forma diferente em 2020, não deixa de ser fascinante perceber como mudanças históricas no mundo podem alterar completamente a forma como enxergamos filmes feitos décadas atrás. Como novas realidades podem fazer essas obras adquirirem significados que seus autores nunca imaginariam. E essa é a beleza da arte. Ela se mantém viva e pulsante. Quando achamos que já conhecíamos um filme, ele de repente pode nos surpreender de novas formas. Só é uma pena que Tubarão tenha ganhado um novo significado em 2020 por conta de algo tão horrível. Mas se ele pelo menos nos ajudar um pouco mais a lidar com esse período difícil que estamos vivendo, acho que já tá valendo o exercício. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E vocês querem ver outros conteúdos produzidos por mim, além dos vídeos aqui do YouTube? Então eu vou te dar algumas dicas. A primeira delas é você me seguir lá no Instagram, porque eu tenho feito vídeos exclusivos para essa rede social. Basta me procurar com @maxvalarezo. E a segunda opção é você se tornar um apoiador do Entre Planos lá no Apoia-se.
porque os nossos apoiadores ajudam a financiar o nosso trabalho todos os meses e para agradecer eu produzo conteúdos exclusivos para eles. Tem dica de filme toda semana, tem live exclusiva para os apoiadores, tem um cineclube para a gente debater um filme por mês, é muita coisa legal. Para conferir os detalhes da nossa campanha é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas demais redes sociais, é só procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo e não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.